Graça e paz, irmãos. Amém? Como é bom, né? Nos reunirmos novamente, poder celebrar, poder receber. E amanhã é dia de compartilhar, né? Amanhã nas células nós vamos ter a oportunidade de compartilhar daquilo que o Senhor tem nos dado. A Bíblia fala de 2 homens de Deus estavam subindo ao templo para orar, e ali encontraram um homem que estava mendigando e pede dinheiro, e eles falam para aquele homem olhar para os olhos dele e fala assim: não tenho ouro, não tenho prata, mas que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Talvez nós não temos algo para dar para as pessoas, material. Talvez nós não temos uma capacidade humana para dar algo para eles. Mas o que nós temos de melhor, que está em nós, que habita em nós, nós temos Jesus, que transformou a nossa vida e pode transformar a vida das pessoas. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Mateus capítulo de número 4. Amém? Mateus 4. Você pode dar um glória a Deus bem forte? Aleluia. Mateus capítulo 4, versículo 1. Eu ia ler em Lucas, mas quando eu estava estudando o texto para ministrar essa noite com os irmãos, para compartilhar a palavra, Mateus ele tem um detalhe que em Lucas não tem. Apesar de Lucas sempre nos seus relatos ter mais detalhes, Mateus capítulo 4, versículo 1. Isso aqui fala de um grande desafio da vida cristã. É um desafio que nós todos os dias temos. Todos os dias. Cada um tem as suas limitações, cada um tem as suas dificuldades, suas lutas. Pode colocar lá para nós, fazer um favor, Ricardo. Tá pronto aí? O tema de hoje, Mateus capítulo 4, versículo 1 diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Eu quero falar com você hoje sobre como vencer as tentações. Jesus, Ele vai nos ensinar aqui nessa história. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Vai nos ensinar como vencer as tentações.
No original, irmãos, eu estava pesquisando, a mesma palavra que é usada para tentação é a mesma que é usada para provação. Interessante, né? A mesma palavra de provação é a mesma de tentação no original. E quando o Senhor Jesus, após ser batizado por João Batista lá no Rio Jordão, a Bíblia diz que o céu se abriu, veio o Espírito de Deus em forma corpórea de pomba, repousou sobre Jesus, e ali uma voz falou: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E em seguida, a Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, para jejuar e orar durante 40 dias e 40 noites. Imagine esse jejum, e ele não comeu nada. A Bíblia fala que ele não comeu nada, mas depois de 40 dias que ele estava jejuando, a Bíblia diz que apareceu quem para ele? Não foram os anjos, irmãos, né? 40 dias ali na presença de Deus, dedicado ao Senhor, em oração. Eu acredito que ele estava orando ali em consagração total para iniciar o seu ministério. Mas a Bíblia fala que veio o diabo. A primeira pessoa que aparece para Jesus, se eu posso chamar de pessoa, após 40 dias de consagração, é o adversário de Deus, que é o diabo. Diabo, ele sendo o tentador, o diabo, o nome dele vem de uma palavra diabolos, que significa o divisor, o caluniador. Desde o princípio ele é o divisor, ele é o caluniador. E na tentação de Jesus, ele chega até Jesus e faz algumas propostas. E a tentação é desse jeito na vida cristã, né? Satanás, muitas vezes ele vai fazer propostas, talvez não dessa maneira que ele apareceu para Jesus, mas em situações que nós vamos enfrentar, ele sempre vai nos propor uma maneira de nos afastar de Deus. Mesmo que a palavra provação e tentação seja a mesma no original, mas a provação, ela vem assim, ela vem sobre nós, da parte de Deus, para que nós venhamos nos aproximar mais de Deus. Lembra lá de Jó? É uma provação. Jó passou uma provação. Ele passou todo aquele período, ele foi tentado pelos seus amigos em amaldiçoar Deus, né? A sua esposa fez essa proposta para ele, falou assim: amaldiçoa Deus logo e morre. Mas ele foi provado por Deus. Ele encerra, né, dizendo: eu sei que bem sei que tudo podes, ó Deus, é que eu não posso nada sem o Senhor conhece todas as coisas. Então um exemplo de provação foi o de Jó, que está registrado, um exemplo, né? Mas tem mais outros exemplos na Bíblia. E após a aprovação dele, o que acontece? Vem a sua aprovação, diferente da tentação. Judas foi tentado, não foi? Jesus avisava ele: Judas, ai daquele que traiu o Filho do Homem. Aí o que aconteceu? A Bíblia fala que um dia ele viu lá uma mulher derramar algo muito caro sobre Jesus. Ele falou assim: que desperdício, que desperdício, podia vender e dar aos pobres. Em nenhum momento ele estava pensando nos pobres. Na verdade, a Bíblia fala que ele ficava com a bolsa do dinheiro. Então ele já era uma pessoa avarenta. E o que ele fez? Ele vendeu Jesus por algumas moedas. Então ele não suportou a tentação e cedeu à tentação. E a tentação, ela vem para me afastar de Deus e para te afastar de Deus. A provação vem para te aproximar de Deus. Olha a diferença da tentação para a provação. A provação, ela me aproxima de Deus. A tentação, ela quer me afastar de Deus. O propósito do diabo, quando chegou perto de Jesus, foi o quê? Vou tentar Jesus. Se ele tentou Jesus, não vai tentar nós? O Filho de Deus, ele sabia, irmãos, ele conhecia Jesus, porque Jesus sempre existiu no céu, sempre foi o Filho de Deus, sempre esteve à direita do Pai, sempre desde o começo. E o diabo, antes dele se tornar diabo, ele era quem? Ele era Lúcifer, anjo de luz. Então ele conhecia Jesus lá do céu, ele sabia com quem ele estava lidando. Só que a intenção do diabo era o que? Sabe o que? Ele queria tirar Jesus do foco, do propósito, da vinda dele, em resgatar o homem, em ser justiça de Deus para nós pecadores. E a tentação,
ela vem para nos afastar de Deus. E eu estava lendo alguns versículos que falam sobre provação e tentação. Abre sua Bíblia comigo lá em Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1, versículo 12. Olha que interessante. Se você não sabe onde ele está, abre em Apocalipse e vai voltando assim, ó. Fica mais fácil para você encontrar. Tiago, capítulo de número 1, a partir do versículo 12. Olha que interessante aqui, a palavra de Tiago, no capítulo 1, versículo 12. Eu vou ter que correr por causa do tempo, né, irmãos? Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se engane, meus amados irmãos, todavia, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ou seja, não vem tentação da parte de Deus. Deus, ele não vai colocar lá a tentação diante de você. Deus, ele pode sim nos provar. E Jesus, ele foi tentado pelo diabo. Quando o diabo fala assim: transforma essas pedras em pães, ele queria suprir uma necessidade de Jesus. E muitas vezes, irmãos, a tentação, ela vem em cima de uma necessidade nossa. Vem algo ali que você está precisando, ou algo que você está sendo tentado, aí vem aquela oportunidade de ceder para o pecado, porque a tentação, depois da tentação vem o pecado, se você ceder para ele. O rei Davi é um exemplo claro disso aí. Davi não estava no tempo de guerra, Davi estava em casa, sem fazer nada, dormindo. De repente foi passear no palácio, né? Foi lá passear no palácio, e lá no palácio, no pátio, né, do palácio, ele viu a Betseba, foi lá e consumou o pecado, e trouxe muitas consequências para a sua família. E o diabo, irmãos, ele é sujo, ele sabe, ele está vendo, ele não sabe o que passa aqui dentro, mas ele está vendo ali as nossas limitações. Se ele não está, ele está o secretário dele, né, que é os demônios dele. Ele não é onipresente que nem Deus, então ele não está em todo lugar que nem Deus, mas ele está ali. E o que ele fez? Ele viu que Jesus estava com fome, 40 dias sem comer. Ele falou assim: transforma essas pedras em pães. O que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem. Ou seja, geralmente a tentação vai vir em cima de uma necessidade. Em cima de uma necessidade. Está lá com problemas financeiros, com dívida, está lá. Aí surge uma oportunidade de fazer um negócio errado, um dinheiro rápido, né? Quando fala assim, ganha dinheiro sem trabalhar, pode sair fora, irmãos, que isso é laço. Ganha dinheiro sem trabalhar não existe. Isso aí é laço. Eu lembro, irmãos, quantos irmãos entrou naqueles negócio de pirâmide lá. Eu esqueci o nome agora do negócio, ficou bem famoso. Telex Free, essa daí, irmão, isso aí ele enganou muito irmão, né? Muito irmão que estava assim querendo ganhar dinheiro rápido, perdeu muito dinheiro. Eu conheci várias pessoas que perderam muito dinheiro nesse negócio. Aí depois veio o MM Brasil, uma coisa assim, né? Eu falo porque sempre alguém oferece essas coisas pra gente. Pastor, isso aqui, vamos entrar nisso aqui. Eu falo, irmão, ninguém ganha dinheiro sem trabalhar, não. Isso aí não acredito nessas coisas, não. Meu pai trabalhou a vida inteira e ele não tem dinheiro. E continua trabalhando ainda. Ele falou para mim essa semana que ele estava carregando pedra para carregar o caminhão dele.
para fazer um frete. Imagina, você passar o dia carregando pedra. Então, meu irmão, esse negócio de ganhar dinheiro fácil, sai fora. Isso é uma estratégia do inimigo para que eu e você, nós venhamos aceitar como se fosse normal. Olha o que diz lá o Salmo de número 119, o versículo 11, diz assim: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, se você ler o Salmo 119, vai falar tudo sobre a palavra de Deus. Ele vai ter é o maior salmo da Bíblia, mas é o salmo que mais vai enfatizar a importância da palavra de Deus. Ou seja, Jesus está dizendo assim: olha, vocês têm necessidades humanas, vocês vão ter necessidades, mas as necessidades nunca podem ser maior do que a minha palavra na vida de vocês. Irmão, se for algo que venha contrário à palavra de Deus, sai fora, que é laço do passarinheiro. É laço do passarinheiro. O Espírito Santo de Deus, se eu e você somos uma pessoa cheia do Espírito Santo, sempre o Espírito Santo vai nos levar para a palavra de Deus. Ele nunca vai caminhar fora da palavra. Eu gosto muito de uma declaração de fé nossa, que diz assim, que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Para mim isso é o suficiente para me continuar sendo e estando como um pastor batista. A Bíblia como única regra de fé e prática, para mim é o suficiente para crer em Deus, para obedecer. Se um dia se a Bíblia deixar de ser, aí não conta mais comigo, porque para mim a Bíblia é a palavra de Deus, e ela é a inerrante, ela não tem erros, não tem negociação. O Salmo 119, versículo 105 também diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É isso que Jesus estava dizendo aqui, irmãos. Olha, vocês têm necessidades, o homem tem necessidade. Eu estou com muita fome, mas obedecer ao meu Pai, obedecer a palavra dele é o mais importante. Aí não pense, irmãos, que o diabo já desistiu de Jesus, só porque ele falou assim que era melhor a palavra do que o pão. Jesus podia transformar a pedra em pão, irmãos? Podia, ele é Deus. Ele não pegou 5 pães e 2 peixes, não alimentou uma multidão de milhares de pessoas? Então para ele pegar a pedra e transformar em pão, mas não era essa questão, irmãos, é a questão que o diabo queria fazer Jesus sair do propósito de Deus. Ele queria que Jesus fizesse algo assim para si mesmo, e você não vai ver Jesus fazendo isso na Bíblia. Quer ceder para a tentação, começa a atender só os desejos da sua carne. Lá em Gálatas capítulo 5, eu li num comentário, a partir do versículo 16, diz que ali está todas as obras da carne, e elas são manifestas. Se nós deixarmos a carne governar a nossa vida, nós vamos ceder para as tentações. Eu falo nós, porque eu não tenho auréola na minha cabeça, nem anjo nas minhas costas, nem asa nas minhas costas, não, irmãos. Eu entendo a responsabilidade de ser um pastor, mas eu também, como os irmãos, se o próprio Jesus foi tentado, imagina você. A questão, irmãos, é não baixar a guarda. Não baixe a sua guarda. Não podemos baixar a guarda para Satanás. Satanás é astuto, irmãos. A Bíblia fala que ele fica ao derredor bramindo como um leão, tentando nos tragar. Quer morrer na fé é ceder às tentações. Eu falei domingo aqui sobre que o filho não leva o pecado dos pais, não é? Que a enfermidade não é resultado de pecado, mas o pecado, a tentação, ela nos leva ao pecado. E ele queria tirar Jesus do centro da vontade, do propósito de Deus. Olha o que diz lá em Mateus 22, 29. Mateus 22, 29 diz assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E sabe para quem que Jesus estava falando isso? Se você ler os versículos anteriores, para os saduceus,
para os mestres da lei. Ele estava falando para aqueles que instruíam o povo. Jesus falou assim: olha, vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Era isso que Jesus está dizendo aqui, quando ele fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Como vencer, pastor, as tentações? Pastor do céu, o senhor não sabe como que é lá no meu trabalho, dá vontade de pegar a gente assim, ó, pelo pescoço, dá vontade, mas não faz isso, que aí você vai perder a razão, aí você vai ceder, e depois você vai se sentir mal, você não vai conseguir orar, você vai ter dificuldade, você vai se sentir indigno de estar na presença de Deus. Vamos lá para frente, caso orar, irmãos. Eu não posso, felizmente eu vou ter que resumir a palavra aqui. Preparei vários textos, mas não sei se vai dar tempo. Aí o diabo no versículo 5 fala assim: então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito. Ele ia na Bíblia, tá, irmãos? Já que Jesus falou que nem só de pão verá o homem, né? Ele falou assim: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu na palavra, ó, também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Não coloque o Senhor à prova. Sabe por que eu estava lendo sobre por que o diabo leva Jesus até o pináculo do templo, a parte alta, e falou assim: se joga daqui, que está escrito que os anjos vão vir e vão te aparar, não vai acontecer nada com você. Por que Jesus não fez isso? Já parou para pensar? Se Jesus vai andar em cima da água, vai acalmar a tempestade, Jesus vai fazer coisas extraordinárias, mas porque nesse momento o propósito era que Jesus mostrasse o seu poder para as pessoas. Ele queria assim, que Jesus falasse: olha, se joga daqui, porque aí todo mundo vai ver que você é poderoso. Em nenhum momento Jesus fez isso em seu ministério. Ao contrário, tudo que ele fazia era para a glória do Pai. Se ele curava alguém, você pode ler lá que vai falar assim: e ele teve compaixão daquela pessoa. Ele curava as pessoas porque ele tinha compaixão das pessoas. Ele atendeu os discípulos porque os discípulos estavam desesperados lá: olha, vamos morrer, nós vamos morrer. Jesus aparece no meio da tempestade, todo mundo: é um fantasma. Ele fala: não é um fantasma não, sou eu. E acalma a tempestade. Jesus está deitado lá na popa do barco, eles acordam Jesus acalma a tempestade. Você não vai ver Jesus fazer milagres para se aparecer. Ao contrário, a maioria dos milagres que Jesus faz na Bíblia, Jesus fala assim: não conta para ninguém não. Quem já percebeu isso na leitura, não é assim? Ele fala assim: fique em silêncio. Parece que quanto mais ele falava para ficar calado, mais o povo falava, né? Mais a fama dele crescia, ao ponto de ele não conseguir ficar no meio das pessoas. Alguns lugares chegava, juntava tanta gente que ele tinha que ir para o barco, ele tinha que subir em cima do monte. Porque Jesus, irmãos, ele veio cumprir a palavra de Deus, e ele fez tudo para Deus ser glorificado, e Deus não divide a glória dele. Teve um homem em Atos, apóstolo, no Novo Testamento, que quis roubar a glória de Deus, tomou a glória, foi comido por bicho na frente de todo mundo, a Bíblia fala. Deus não divide a sua glória. Deus não está disposto a dividir a sua glória. Em outras palavras, tudo que eu e você conquistamos ou conquistarmos, nós temos que lembrar que foi Deus que fez, apesar de nós. Nunca ache que você conquistou alguma coisa sozinho. Nunca ceda para essa tentação, porque o orgulho, depois do orgulho vem a queda. O orgulho, ele é perigoso. Às vezes fala assim: não, pastor, eu não cedo para isso, para aquilo, mas tem uma tendência a ir para o lado do orgulho, né? Você tem uma esposa como a minha, está na benção. A minha que é a que me corrige nas mensagens, quando eu falo errado, ela chega em casa, conversa comigo, me ajuda demais. No começo eu não gostava não, irmãos, vou ser bem sincero.
Mas depois eu entendi que Deus colocou ela para guardar o meu coração. Porque o homem, irmãos, é muito fácil de se achar. A gente tem que tomar muito cuidado para não querer roubar a glória de Deus. E Deus não vai dividir ela. E Jesus fala assim: olha, também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Terceira coisa, irmãos, quero falar só 3 coisinhas aqui. A última coisa foi no versículo 8: o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Queridos, ele levou Jesus num lugar bem alto e falou assim, ó, parece até uma contradição, né? Porque Deus é dono do ouro, da prata, dono de tudo. Mas aqui o que o Satanás oferece para ele é a glória desse mundo, é as conquistas que o homem sonha de reconhecimento humano, de ser a pessoa mais importante entre os homens. É esse tipo de glória que ele oferece. E ele fala assim: só precisa de uma coisa, Jesus: se prostra e me adora. O que Jesus responde? Somente ao Senhor teu Deus darás culto. Somente ao Senhor teu Deus darás culto. Em outras palavras, somente a Deus dá a adoração, aquilo que é para Ele. Por isso que particularmente eu tenho dificuldade em ser cristão e cantar música secular, porque a música secular não glorifica a Deus. Ela glorifica o homem, não a Deus. Quando eu entendi isso aqui, eu falei: opa, estou fora disso aqui. Eu quero glorificar a Deus com os meus lábios. Eu fui criado para a glória de Deus, e você também, meu irmão. Não ceda, não negocie sua fé. Nunca negocie com Satanás. Não importa a proposta que ele te fizer. Não importa. A proposta do diabo para muitos fala assim: eu não vou mais servir a Deus, porque eu fui para a igreja, o irmão não me reconhece, o pastor não sei o que. Irmão, não cai nessa armadilha do diabo, não. Você foi para a igreja por causa de Cristo. Você foi salvo por Jesus, não foi pastor A, B ou C que morreu por você na cruz, e nem vai morrer. E se morresse, não tem poder nenhum para te salvar. Não caia nessa armadilha de Satanás. Não ceda para essa tentação. Se você passa dificuldade no corpo de Cristo, imagina fora do corpo. É que nem cortar uma parte, um membro do corpo, vê se sobrevive para ver. Tira quem gosta de churrasco aí. Eu gosto de churrasco, muito mesmo, mas muito. Se eu pudesse, tomar no café da manhã churrasco. Tanto que eu gosto, verdade, irmãos. E com gordura. E, irmãos, mas pega uma brasa lá da churrasqueira e coloca fora, e vê o que vai acontecer com ela. Ela vai esfriar, ou vai virar cinzinha. E assim é o cristão fora do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Nós somos a igreja, Cristo é o cabeça. E Jesus fala assim: olha, que a igreja, ela tem um propósito: adorar a Deus. Eu e você, e nós como corpos, como congregados, assembleia solene, nós somos chamados para dar a Deus aquilo que é direito só dele. Olha o que diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 11, no verso 33. Romanos 11, 33. Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos,
e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Olha só, irmãos, o que o apóstolo Paulo escreve aos romanos: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É isso que Jesus está dizendo. Não ceda à sua adoração, não ceda à sua primazia, à sua fé. A sua fé é intocável. A sua fé, eu me lembro que tem um trabalho na Cristolândia, e eu ouvi falar que na época o prefeito de São Paulo, ele viu o trabalho que as igrejas estavam fazendo lá na Cristolândia, e todo mundo ficou feliz, falou: olha, agora a prefeitura vai apoiar o projeto, vão conseguir resgatar mais pessoas, vão ter mais recursos. E era um projeto sustentado pelas igrejas batistas do Brasil inteiro. E o prefeito olhou, gostou muito, mas ele falou assim: só que eu apoio vocês, mas vocês não podem falar de Jesus. E aí, o que você acha que fizeram? Prefeito, tchau. Jesus é que está transformando a vida das pessoas. Jesus, a fé, irmãos, ela não está em negociação. O seu culto a Deus, a sua fé a Deus não pode entrar no negócio. Talvez você aparecesse, espero que não aconteça com você nem comigo, ele aparecesse lá de garfão, chifrão, né, que nem coloca nos desenhos, você não vai se prostrar diante dele. Mas às vezes uma outra coisa que atrai o seu coração, que atrai os seus olhos, pode tirar o seu culto a ele, o meu culto a ele. Ele é assudo. Eu costumo brincar assim, para a pessoa que está começando na fé, eu falo assim: olha, se você gosta de lasanha ou de churrasco, o diabo, ele não vai te oferecer abacaxi, ele vai te oferecer lasanha, ele vai te oferecer churrasco, algo que atrai os seus olhos, algo que para você parece bom, principalmente para a nossa carne. A carne, quando eu falo, é os desejos. E aqui o apóstolo Paulo fala assim: olha, é inegociável, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tem outro versículo, em 1 Coríntios 10:31, diz assim: portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Olha só, irmãos, está lá em 1 Coríntios 10:31, quiser anotar aí, ó. Portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Salmo 150 fala assim: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. É isso que Jesus está dizendo aqui para Satanás. Quando Jesus falou assim: eu não me prostro, eu não te adoro, a Bíblia diz que Satanás deixou Jesus, e vieram quem? Os anjos de Deus, e serviram Jesus. Ou seja, fica firme, meu irmão, fica firme, minha irmã, fica firme com Jesus, não ceda para Satanás, não ceda, e você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você vai desfrutar das bênçãos espirituais, materiais. Às vezes a bênção está assim, ó, toque, toque na porta, mas aí você cede, você dá uma recuada, é o suficiente, está ali, ó, quase pegando ali na sua bênção, está ali um pouquinho. Aí vem o diabo e fala assim: quer ver? Eu vou roubar a bênção dessa pessoa, vou colocar ali algo ali que vai tirar ele do centro de Cristo. Às vezes, meu irmão, você está ali numa campanha de oração, você está com Deus firme e forte, aí você está num jejum, de repente aparece um secretário, uma secretária do diabo para tirar a tua paz.
né? Uma situação ali para tirar a sua alegria, a sua paz. Você está ali tão bem com Deus, de repente vê um negócio ali, aí você explode com aquilo, aí você fala assim: que adianta eu jejuar se eu estou brigando com as pessoas? Que adianta eu jejuar se eu estou agindo assim? Não é assim? Quem já passou algo semelhante? Você está bem no jejum, na bênção, parece assim que aquele dia alguém tirou o dia para te tirar da presença de Deus, e nem a pessoa, coitada, está sabendo do outro lado. Mas Satanás, ele não quer que eu e você venhamos a jejuar. Ele não quer que eu e você venhamos ler a Bíblia, que nós venhamos orar. Ele quer que sim. Hoje uma das tentações do diabo, sabe o que é, irmãos? Isso aqui rouba o nosso tempo, muito mesmo. Rouba. Se você não souber usar, se você não aproveitar, aproveita a tecnologia para você aprender mais a palavra de Deus. Tem tanta pregação boa, irmãos. Tem tanto filme bom, cristão, nas redes, na internet. Tem coisa boa também na internet, mas vai depender de mim e de você. Eu acho engraçado que muitas vezes eu vejo lá, os que mais tem visualização são os mais sem sentido, né? São as coisas mais bobas, né? São as que tem mais visualizações. Às vezes uma coisa boa não tem tanto, uma coisa que edifica. E muitas vezes, se a gente não cuidar, a gente só vai nessas bobeiras, né? Fica só olhando coisa de rir, coisa engraçada. Eu estava ouvindo hoje eu ouvi acho que umas 3, 4 pregações diferentes, de pastores, cada um pregava uma mensagem diferente. Eu falei: olha como que Deus fala, quando a gente quer ouvir Ele. Pregação que estava lá gravada, outras era recente, outras antigas, e eu fiquei olhando assim, como que Deus sempre está falando conosco. É porque nós muitas vezes não damos ouvido para Ele. Pega no seu carro, está lá no seu carro, irmão, enche seu pendrive de hino, de pregação e coloca lá para tocar. Entra no seu carro, liga o sonzinho ali, ó, liga o foninho e vai ouvindo. Você vai ver como que seu dia vai ser diferente. A palavra que nós lemos aqui de manhã, ela fica o dia inteiro no meu coração, irmãos. Todo o versículo do dia fica o dia inteiro ruminando dentro de mim. O de hoje fala assim: aonde está o Espírito de Deus, a liberdade. Olha só que forte isso aí, irmãos. A liberdade. Lá em 2 Coríntios, quem teve hoje de manhã aqui? Não é esse? Esse é o versículo mesmo? Não estou citando errado não, né? Eu vou até ler ele para encerrar o culto de hoje. Eu tenho que encerrar, irmão, já está na hora já. Segundo aos Coríntios capítulo 3. Versículo 17 diz assim: ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Eu trouxe essa palavra para você, uma palavra de reflexão para te ajudar a vencer, a ser um cristão que anda de cabeça erguida, que não tem nada de se envergonhar, que não tem vergonha de Deus, não tem vergonha de falar que é cristão. Mas também, meu irmão, se você, essa semana, ou hoje, se em algum momento, você não resistiu a algo, eu quero te convidar, está lá em 1 João, capítulo de número 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, a Ele é fiel e justo, para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Eu não quero que você saia mal aqui do culto, eu não quero que você saia aqui sentindo o pior pecador, a pior pecadora, não. Eu quero que você saia daqui crendo no perdão de Deus. Se você cedeu alguma das coisas que nós falamos aqui, você não conseguiu vencer as tentações, é só se arrepender de verdade, pedir perdão para Deus, que é Ele que perdoa pecados, confessar, falar: Jesus, eu falhei, Senhor, eu quis matar alguém, Senhor, eu não matei porque não podia, que eu ia ser preso depois, mas a vontade era, Senhor, me perdoa. Talvez você viu algo que não era para ver, e aquilo ficou na sua cabeça o dia inteiro. Talvez você falou algo que não era para falar, talvez você deu ouvido. A Bíblia fala: o que faz mal não é o que entra pela boca, mas o que sai dela, porque sai do coração.
Às vezes você não tem problema de falar mal dos outros, mas você gosta de ouvir. Não dá seu ouvido ao diabo. Quando alguém vem falar, criticar alguém, denegrir a imagem de alguém. O seu ouvido é santo, seus olhos são santos, a sua boca é santa, o seu corpo é santo. A Bíblia fala que todo pecado, ele é no corpo, em nós mesmos. O apóstolo Paulo, ele diz na carta aos Coríntios, 1 aos Coríntios capítulo 10, versículo 13, eu anotei aqui, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Olha que palavra poderosa, irmãos. Não vem sobre vós tentação a não ser humana, ou provação também, que é a mesma palavra, mas também vem o escape de Deus. Deus sempre vai dar um escape. Lembra lá do irmão José, lá em Gênesis, a mulher falou assim: deita comigo, José. Ele falou: não, isso é um pecado contra Deus. E ele fugiu, ficou com um pedaço da roupa, ela mentiu, mas no final de tudo ele venceu, não foi? Ele foi acusado de uma coisa que ele não fez, ele ficou preso, inocente, mas Deus, no final de tudo, aprovou a vida dele, e lá ele se tornou governador no Egito. Eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que eu e você, nós não vamos vencer sozinhos, nós só vamos vencer com Cristo. Sabe quando a mente vai estar cheia? Quando ela estiver cheia de Jesus. Como que ela vai ser cheia de Jesus? Através de um relacionamento vivo e real com Jesus, um relacionamento pessoal, íntimo, intimidade com Deus. Deus, Ele quer que, do jeito que você sente a presença dEle no culto, Ele quer que você sinta a presença dEle no seu carro, na sua moto, na sua casa, no seu trabalho. Ele quer ali, irmã, fazer bolo com você. Ele quer estar ali, ajudando. Ele quer estudar com você. Ele quer trabalhar com você. Jesus quer estar em todo o tempo ao nosso lado, junto conosco, para que nós possamos experimentar dEle o melhor, viver com Ele. Jesus é melhor do que tudo que esse mundo nos oferece. Enquanto os irmãos louvam o Senhor, eu convido você a fechar os seus olhos. Céu
Nós estamos na tua presença, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, perdoa os nossos pecados. Tende misericórdia de nós, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que Satanás é o nosso adversário, e que ele em todo o tempo, ó Deus, fica tentando, ó Deus, nos tragar como um leão, tentando nos afastar do Senhor. Mas também sabemos, ó Deus, que o teu Espírito habita em nós e nos leva para o caminho da justiça, da santidade, da verdade, da prática da tua palavra. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa governar a nossa mente, possa governar o nosso coração, possa governar os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos lábios. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui nessa noite com o coração transbordando, ó Pai, da tua palavra, do teu amor. Que nós venhamos aprender com Cristo, ó Deus, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. Que nós possamos aprender com Cristo, ó Deus, que nós não precisamos, ó Pai, mostrar nada, provar nada, Pai, que nós não devemos fazer nada além daquilo que o Senhor, ó Pai, confiou a nós. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos aprender com Cristo, que em nenhum momento, ó Deus, nós venhamos negociar a nossa fé, a nossa adoração, Senhor. Que nós possamos adorar somente o Senhor, que é digno de receber toda adoração, todo louvor, toda honra e toda glória, Senhor, porque teu é o reino, teu é o poder, teu é o domínio para todos sempre, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha acrescentar fé no nosso coração, que o Senhor venha derramar do teu amor, que vem do teu Espírito em nosso coração, ó Pai, que o Senhor venha fortalecer o fraco, aquele que está cansado, sobrecarregado, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Continue guardando cada um de nós, livrando de todo mal, Senhor, de toda cilada de Satanás, do laço do passarinheiro, como diz a tua palavra, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, capacita a tua igreja, Senhor, para que nós possamos proclamar o ano aceitável do Senhor, para que possamos, ó Pai, anunciar o teu reino neste lugar, que nós possamos estabelecer o teu reino, Senhor, em cada casa, em cada quadra, em cada bairro dessa cidade, em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos se multiplicar, discípulos e discípulas do Senhor, parecidos com Cristo, Senhor, em o nome de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, muda, Senhor, o nosso coração, muda, Senhor, a nossa mente, Deus, que nós possamos guardar a tua palavra no coração, para não pecar contra ti, que ela seja luz para o nosso caminho, que ela seja lâmpada, ó Deus, que venha iluminar, que venha nos mostrar o centro da tua vontade, ó Pai, que nós possamos te glorificar, ó Pai, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, ó Pai, que tudo seja para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, ó Pai. Esta é a nossa oração, ó Pai. Amém e amém, ó Deus. Amém, irmãos. Vamos levantar sua mão assim, ó, pro alto. Que nem um vencedor e uma vencedora. Que Deus abençoe. Um ótimo descanso, uma ótima célula amanhã, em nome de Jesus. 1, 2, 3 e em Jesus somos mais que vencedores. Os estudos estão ali na frente, tá bom, irmãos?